A minha relação com a rádio, cara, eu cresci na rádio, né? Então, na época, minha família tinha duas rádios, né? Então, na verdade, no começo tinha só a Mirante, né? Então, eu cresci no estúdio, cresci no microfone. Meu sonho era ser locutor, mas meu pai falava, cara, não dá. Tua voz não vai estudar, né? Mas eu tinha muito essa magia, assim, né? Minha vida inteira, por exemplo, eu estudava escutando música, sabe? Uma coisa assim que não me incomoda, assim, me ajuda na concentração. Então, eu fui criado nesse meio, né? Então, minha relação com a rádio, assim, a rádio praticamente é uma vida, assim, sabe? Não me vejo, assim, sem participar, sem... E eu acho que é algo mágico, né, cara? A rádio, ela mexe muito com a imaginação da pessoa. Lógico que agora tá virando aí, tá tendo um Visual também. cross-mídia, né? Todo mundo tá tendo essa facilidade de ver o que tá acontecendo na rádio. Mas acho que a rádio tem isso, né? A rádio é um meio muito barato, né, cara? É fácil de chegar, as ondas de rádio chegam em lugares que você não precisa ter, por exemplo, acesso à internet, né? Então a rádio chega muito longe, é um meio muito rápido também. Você consegue passar uma informação de uma maneira muito dinâmica, de uma maneira mais explicativa. Você escuta o tom de voz da pessoa. Eu lembro antigamente, né, você via aqueles locutores, aquelas vozes maravilhosas, né? Você imaginava um cara, sei lá, de 1,90 m, super forte. Você olhava, era um cara mirradinho, não De sei o quê. alguém careca. Então eu acho mágico isso, entendeu? Então eu sou apaixonado por rádio e desde que eu me lembro, assim, me conheço, eu tô dentro da rádio, do ambiente de rádio, assim. Eu tenho até uma dúvida. Quando você entrou na faculdade, você já tinha isso como meta de um dia voltar para São João, trabalhar com a rádio, ou foi algo mais natural? Como é que foi isso, assim? Não, então, quando eu escolhi São Paulo, na verdade, porque eu queria trabalhar em São Paulo. Meu sonho era ir estudar em São Paulo, administração de empresas e trabalhar lá. Então eu achava que eu ia ficar lá. Passei numa faculdade no período noturno, porque eu já queria trabalhar desde o primeiro ano. Então eu cheguei lá, eu trabalho, sempre trabalhei aqui na rádio também com meu pai, acho que, sei lá, acho que eu tinha 10 anos, cara. Eu já fazia cobrança da rádio, fazia banco, então o pai me pegava na escola e já ia fazer todo esse corre e depois almoçava, sabe? Então, desde que eu me conheço, eu faço esses correzinhos de, vamos dizer, office boy, né? Descia, parava o carro, ia lá com o recibozinho, com a nota cobrada, sabe? Essas coisas Ah, bem. mas já tava participando de Já alguma estava forma participando, ali. né? Mas quando eu fui para São Paulo, a ideia era, sei lá, ser um executivo, sabe? Ter esse sonho, assim, de trabalhar numa multinacional. E eu consegui, cara. Acho que eu lembro direitinho. No primeiro ano que eu estava lá, eu ia no mural de estágio lá na PUC, né? E tinha oferta de estágio. Nossa, muita, Por muita. ano. Era um volume gigantesco, assim. Para administração ainda, né? Administração e direito lá tinha muita oferta de estágio. E eu pegava, cara, mandava é tudo por e-mail na época, né? Então eu anotava o e-mail de todas as empresas e ficava mandando currículo. Primeiro ano. E todos os estágios lá era tipo assim, a partir do terceiro ano, a partir do quarto ano. E na PUC são cinco, né? Último ano. E eu mandando no primeiro ano, cara. Falei, vou conseguir. Aí eu ia nas entrevistas, né? Começou a chamar eu pra entrevista e tal. Aí eu lembro direitinho, no primeiro semestre ainda eu consegui um estágio lá em São Paulo, numa empresa de engenharia na parte financeira. Aí comecei a trabalhar período integral lá e eu praticamente, o que eu ganhava, cara, não pagava nem o transporte pra eu ir trabalhar. Então eu lembro que eu caminhava a Pra Paulista caramba. inteira ali para não pegar metrô, sabe? Eu Economizar um morava de um pouquinho. lado da Paulista, ali na Consolação, o escritório era do outro. Então, ao invés de pegar o metrô, eu ia a pé, acho que dava um tantinho bom ali de caminhada, de terno, mochila, que depois eu ia para a faculdade, né? Direto, não tinha tempo de passar em casa. Então eu ia lá e não ganhava nem vale alimentação também. Então, acho que na época eu ganhava R$ 350. Então eu ia, aí depois eu ia de ônibus para a faculdade, né? E comecei, cara. Fiquei lá acho que 3 meses, aí já consegui um estágio um pouco melhor. Aí fiquei 6 meses, aí consegui um super disputado. Então no início do segundo ano, eu já estava num banco, sabe? Ganhando, tinha passado num um processo seletivo super concorrido lá.
E, tipo, era o único da minha sala. Era eu, o único não, tinha mais um cara que já trabalhava, né? Trabalhava numa empresa de tecnologia. Aí ele não tinha faculdade, era um pouco mais velho, aí fez o curso de administração. Mas na moçada nova ali, eu era o único que chegava de... Eu tirava a gravata, né? Mas de terno e camisa lá na escola. Ia direto, cara, desde o primeiro ano. Eu tenho até acho que é importante, muita gente que consome, a gente às vezes consome com sentido de aprendizado, né? De tirar algumas coisas. Quanto que você acha que é importante isso que você carregava, de ser uma pessoa sempre muito, muito trabalhadora mesmo? Da onde você acha que isso veio? Você contou um pouco que veio da relação com seu pai, da relação com a rádio também, mas o quanto isso te agregou? O quanto te agregou chegar no primeiro ano lá e ver, sei lá, que metade da classe não estava se importando talvez com isso nesse momento e você fala, não, eu quero isso agora já. O quanto, sabe, te deixou na frente talvez também de algumas outras pessoas, assim. Eu acho assim, eu gosto de trabalhar, cara. Não é algo que eu faço sofrendo, sabe? Não sei se é porque eu trabalho com coisas que eu gosto de trabalhar, que me dá muito prazer, mas eu me sinto muito bem trabalhando onde eu trabalho. E todos os trabalhos que eu tive, eu gostei. Desde o que eu ganhava ali R$ 350, eu me divertia, aprendia muito, então agregou, né? Então era um degrau que eu acabava subindo. Talvez eu nem veja assim de sair na frente ou não. Eu acho que eu estava contente ali onde eu estava. Então, para mim, era gostoso, era algo que eu buscava, estava realizado. E as pessoas também, eu acho que não estavam procurando estágio, eles estavam em outros momentos, estavam curtindo também. Eu acho que também não é demérito deles não terem trabalhado, não estarem trabalhando naquele momento. Não é mais mérito meu também Acaba sendo de... relativo. eu acho que depende muito do teu ponto de referência, né? Mas eu, né, assim, posso responder muito por mim. Eu não tenho muita preguiça de trabalhar, sabe? De fazer as coisas que eu me proponho a fazer. Então, tudo que eu faço é porque eu acredito, né? Onde eu trabalho e faço com muito gosto, cara. Então, eu fico feliz, né? Então, para mim, não é muito trabalhoso, assim. Às vezes eu acabo até acumulando muita coisa, porque eu gosto das coisas e vou me envolvendo e, no fim, eu tô com um monte de coisa para fazer, cara. Deu pra perceber até quando a gente foi. A gente teve algumas conversas antes de chegar aqui no podcast, depois a gente vai falar da nossa novidade. E aí eu perguntei pra ele, né, como é que tá a tua agenda pra gente marcar um horário? Ele falou, das 7, das 8 da manhã até o meio-dia eu tô na rádio, das 1, não sei. Não, uma... Vai. é das 6, praticamente das 6h30 até as 8 na 6h30. rádio, Aí das 8 até as 6, às 7, né? Na Cherry. Aí depois, na hora do almoço também, às vezes eu saio, vou na rádio e volto. E à noite também, às vezes eu vou pra rádio, né? Eu tenho família também. Vamos lembrar, vamos Que hora lembrar. que Eu você... tenho família e eu gosto muito de correr, cara. Então eu corro 3 vezes por semana também, né? Ah, legal. Uma é no final de semana. Mas para correr eu tenho que fazer fortalecimento também. Então tem o fortalecimento que eu tenho que fazer. Então todo dia Você dorme pouco, então, provavelmente, né? Não, eu falei, não vai ter como fazer a reunião com ele. Eu falei, Du, mas e aí, teve, o que né? que nós faz? Ele falou, não, vem aqui na hora do almoço. Eu falei, puta, tô atrapalhando, o almoço, sabe, deve ser pouco sagrado. Mas mostra pelo menos o tanto que você se disponibiliza ao seu trabalho, assim. Acho que isso é Mas muito legal. assim, ó, tudo você falou lá atrás que a questão, ok, não comparando, mas eu imagino que assim, quando a gente tá na universidade, você acaba estando ali meio que uma bolha, né? E quando você se propõe a sair um pouquinho dessa bolha e enfrentar ali o mercado de trabalho e todas essas dificuldades de pegar um terno ali, andar um tanto a pé, Não, e lá em São passar Paulo por... Então isso aí te também. prepara muito, porque ele fala, pô, terminei a faculdade, e aí, agora o que eu vou fazer? Então, eu imagino que você deve ter saído muito melhor preparado, no sentido, assim, de você enfrentar essa realidade pós, assim, universidade, pra faculdade. É uma Imagino, boa, né? uma boa pergunta nesse sentido mesmo. Como é que foi esse período de pós? Porque eu acho que é um momento de muito terror pra muita gente, a hora que acaba e fala, nossa, fudeu, tô com diploma, tô sem emprego, não sei o que eu faço. Pra você foi diferente por ter feito esse caminho um pouco também diferente? Ou foi igual também? Eu fiquei meio traumatizado com São Paulo, né, cara? Porque eu trabalhava o dia inteiro. São Paulo era bem puxado também. Estudava à noite, então eu chegava no apartamento lá, sei lá, meia-noite e meia, que minha aula era até 11h45. Até chegar, né? Não pegava muito trânsito, parava na Paulista e ainda descia a pé. Nunca foi assaltado, nada. Namorava ainda em São Paulo. Não sei como, mas tinha namorado lá.
Aí eu acordava, cara, tipo assim, acho que teve 6 horas da manhã, eu tava acordando pra pegar a condução pra estar 8 horas no trabalho, entendeu? Nossa. Então era muito puxado, cara. Aí eu lembro que, nossa, tem cada história em São Paulo, cara. Aí do trabalho, eu saía às 6 horas do trabalho, tinha que estar 7h30 na faculdade. Tinha prova, né, cara? Tem que estudar. Cara, eu prestava Difícil muita demais, atenção né? na aula, assim, sabe? Era uma coisa que era um momento, na aula eu não ficava. Porque você não ia ter outro tempo Eu não também tinha pra... tempo de estudar, assim. Eu estudava na hora do almoço, lógico. Mas eu tinha que saber o que estudar, entendeu, cara? Nas minhas horas vagas, eu praticamente ficava lembrando do que eu tinha Visto na aprendido aula. na aula, né? Tive excelentes professores, então eu acho que isso é algo assim que até hoje na minha vida, uma coisa que eu tive muito, muito, muito privilegiado, cara, foram das pessoas que eu tive perto de mim, sabe? Tanto amigo, família, pessoas que eu trabalho. Eu acho que isso me ajudou demais, assim, me ajuda diariamente, sabe? Eu sou muito grato, assim, de tudo que. E eu acho que é algo assim, que se tem algo que eu tenho de diferente das outras pessoas, é todo mundo que eu tive contato, assim, nesse trajeto até aqui. Bem legal mesmo você fala isso. Show de bola. E a faculdade você finalizou, e como é que foi o processo? Quando que você voltou para São João? Você passou nessas empresas depois Passou. da faculdade? E como é que foi esse processo de volta? Como é que foi sair lá de São Paulo? Por Passei que por essa saiu, por que experiência. voltou, né? Saí porque eu tava traumatizado, né, cara? Eu não via a São hora. Paulo faz isso com as pessoas. Eu não via a hora de voltar para São João, cara. Eu sou apaixonado por São João, né? E aí eu saí de lá, eu lembro que eu estava numa empresa e eu falei, ó, vou sair, na hora que eu me formar eu vou sair. Aí o cara falou, não, beleza. Aí chegou, lembro direitinho, me formei e tal. Ele falou, dá pra você ficar mais um mês? Eu falei, beleza. Aí, fica mais um mês? Beleza. Mais um mês. Cara, no fim tava 6 meses lá. E acabei não. Sabe quando. Eu falei, não, agora não dá mais. Né? Aí, mas nesse tempo eu acabei fazendo mais um curso lá de especialização, né? Então até compensou, assim. E teve uma época em São Paulo ainda que eu fazia francês aos sábados. Então, sábado até meio-dia, cara, eu fazia francês ainda lá. Eu admiro muito pessoa assim. Que eu Não que eu consigo- saiba francês, né? Não lembro Não muito. pede né? pra falar. Mas eu lembro que eu tinha essa disposição ainda, cara.